Bom dia, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar com vocês aí de um estudo de caso para tarifação convencional, tá certo? Então nós estudamos na aula passada, né, a aplicação desse tipo de tarifação. Vimos mais os conceitos, as definições, a forma que ela deve ser aplicada, as equações, enfim. Vimos tudo isso e hoje iremos ter um estudo aí de caso, algo prático, né? Um estudo real aí, tá? De uma situação real. Então, para essa aula de hoje, né, temos aí como objetivos a apresentação desse estudo de caso, né, que é o enquadramento aí na tarifação convencional. Então, de cara a gente já sabe, né? Opa, enquadramento, tarifação convencional é abaixo de 300 kW. É isso aí. Então, vocês vão perceber isso no decorrer da aula. Análise dos gráficos e tabelas também da demanda anual, né? Então, qual foi essa demanda? Então, com a demanda anual, a gente faz uma análise aí de tarifação mais refinada. Verificação da demanda de ultrapassagem e a formulação aplicada para determinação do valor da conta, né? Em termos da demanda, tá? Tem o consumo e tem a demanda para esse tipo aí de tarifação, tá? Para esse enquadramento aí. Legal, então o estudo de caso é de uma universidade, tá, turma? Vamos lá, para mostrar como é determinada a demanda a ser contratada, né? Usamos aí o exemplo do histórico de consumo de parte, né, de uma universidade. Então não é a universidade como um todo, tá? Ali alguns departamentos, né? Mas já dá para a gente entender bem o conceito. Essa parte, né, no caso, ela é enquadrada aí na tarifação convencional do subgrupo A4, certo? A leitura da conta de luz, ela cobra aí o período que vai do dia 15 do mês, né, do mês ali anterior ao 15 do mês do pagamento. Então, a cada dia 15 do mês tem ali a leitura, né, para a geração da conta. Deve ser registrado que a administração da universidade funciona das 8 às 22 horas. Tá? Então funciona aí 14 horas por dia, né, dias úteis. E que as aulas se estendem de 8 às 22h30. Então, na realidade, 14 horas e 30 minutos, turma, com maior número de alunos no período noturno. Então, isso é interessante, né? Aqui tem não tem no enquadramento da tarifação convencional, mas nas horas sazonais da vida, que a gente vai ver depois, tem aí o período de ponta e fora de ponta, né? O noturno aí seria bem prejudicial para essa universidade, porque ela pagaria bem mais caro, né? Período de ponta, né? Que ela tem o maior número de alunos, seria aí um período mais caro do dia. Mas que não é englobado aqui na tarifação convencional, né? Então a gente vai partir para a análise aí da demanda. Iremos ver aí de forma gráfica inicialmente, mas teremos aí tabelas também para a gente analisar. Muito bem. Falando aí do contrato, a revisão do contrato com a concessionária ela é feita de forma anual e, portanto, o objetivo da análise é calcular o valor de demanda contratada, perceba, contratada tal que nos 12 meses seguintes se pague o mínimo possível na parcela da conta referente à demanda. Óbvio, tem a parcela de consumo, que é como se fosse nós, né? Nós em nossas casas consumimos energia e pagamos o consumo. Mas quem é fornecido em média, né, média tensão, tem que ser tarifado aí, no mínimo, com uma forma convencional.
que paga-se também a demanda. Então eu quero gerar um valor de demanda para mim, para a universidade. Como que eu calculo essa demanda ideal? Né? Então a gente vai conseguir compreender nessa aula de hoje. Deve-se lembrar que se o valor contratado for insuficiente, paga-se muito mais caro pela ultrapassagem, se for excessivo, né? E se paga por algo que não se utiliza. Por quê? Por que é muito mais caro? Porque nós vimos na aula passada, ultrapassagem é 3 vezes o valor da tarifa de demanda. 3 vezes. Triplo. 3 vezes. Tá? Então, você paga ali... eu estou pagando o triplo por uma energia que eu estou utilizando, como eu utilizo quando eu estou dentro da demanda e pago só uma vez. Então, o que você está ganhando aqui? Nada, você está pagando por algo que você não utiliza, você só está pagando mais caro porque você não fez um contrato condizente, né, com sua necessidade. Por isso que é importante, né, dimensionar bem isso aqui, para que a carga, no caso a universidade ali, não tenha um prejuízo, né, pagar por algo que não utiliza. Ou melhor ainda, né, que utiliza, mas que não seria ali tão caro. O primeiro passo, né, para fazer todo esse registro aí, o primeiro passo é registrar mês a mês a demanda medida e informada nas contas de luz, tá? Que é o histórico de demanda. Então a gente tem todo o histórico lá, né? E a gente consegue aí tem um registro aí mensal, pega-se do ano para fazer uma análise mais completa, né? Quanto mais longo o histórico, melhor, pois é possível notar com mais nitidez que a evolução da demanda se faz aí, né, ao longo do tempo, e a gente pode ver isso daí através de uma comparação gráfica aí com 2 gráficos. Por quê? Nós temos aqui 2 anos, né, 98 e 99 no exemplo. Né? Tanto que a qualidade aqui da imagem, né, não é a melhor possível, mas vamos lá, é o nosso exemplo. Lembrando, né, que a demanda para a tarifação convencional ela deve ser abaixo de 300 kW. E aqui está baixo, né? 300 é lá em cima, então está bem abaixo até. Está aqui 250, né? Vai lá 260, 270 talvez, baixa aqui para 190, vai lá, fica entre 190 e 270 mais ou menos, né? Fica variando aí. Mas perceba, 98 teve esse jeitão aqui, cor preta. 99 teve o jeitão cor vermelha. Puxa vida, o que mudou de um ano para o outro? Pô, praticamente nada. Até os valores de pico aqui, ó. Puxa, o pico aqui foi 270 para os dois aproximadamente, né? Aqui também. Aqui a mínima no ano de 99 teve menor demanda, 98 já teve aqui acima de 200, mas puxa, o comportamento, até a forma aí do gráfico é bem similar. Então o que a gente faz? A gente pega os 12 meses anteriores, né? Verifica, puxa, qual foi o pico de demanda? O pico de demanda aqui foi 270. Então vou projetar minha demanda de contrato em cima desse pico de demanda, né? Daí você vai ter aí um parâmetro aí mais assertivo, né? Do que se eu simplesmente, quanto que está consumindo? Pega a média. A média dá, sei lá, 270, 190. Vamos botar uns 230 aí. Vamos projetar aí 230, tá bom. Daí esse contrato tá 230, né? Daqui a pouco lá, 2, 3 meses já dá ultrapassagem acima de 10%, você tá pagando triplo ali. 3 meses, por quê? Porque não projetou direito. Então a gente vai verificar como faz. Legal. O gráfico abaixo mostra o padrão estável, né, tanto nos valores quanto na sazonalidade de demanda, né? Sazonalidade tem a ver com os períodos do ano. A maior demanda ela é registrada na conta do mês de abril, que cobre o período de 15 de março a 15 de abril, né? Então é de cada dia 15 do mês. Justamente quando ainda estamos aí no calor, né, do verão, e se inicia o primeiro semestre letivo
E a menor demanda ela é registrada nas contas de julho, que coincide com o auge do inverno, com o início nas férias do meio de ano. Tá? Então aqui nós temos aí uma única linha agora, né, os dois gráficos. Primeira parte aqui 98, segunda parte 99. E é possível observar aqui, né, o que está escrito, ó, abril e março aqui, ó, tem um pico ali, que é quando está muito calor, então ar-condicionado, ventilador para todo lado, né, e gasta mais energia por conta disso. Daí o que acontece? Julho aqui de 98, julho de 99, ó, vai lá para baixo, né, você gasta quase nada, porque ar-condicionado que consome muito, e um monte de ventilador já está, né, tá desligado, ninguém está usando mais. Então você tem aí uma demanda mensal menor. Não tem ultrapassagem, né? Pessoal, a demanda ela é potência também, tá? Quando eu falo demanda, eu estou falando de potência. Só que o que eu estou demandando efetivamente, certo? O que eu estou consumindo? Por exemplo, né, para entender facinho. Vamos por assim. Chuveiro, né? Eu sempre falo de chuveiro. Chuveiro 5.500 watts é a potência dele. Legal. Só que não está ali na chavinha 4, que é 5.500. Está na chavinha 2, que é, por exemplo, metade ali, 2.750. Tá? Então, legal. Qual que é a potência do chuveiro? 5.500. Mas qual a demanda que você está tendo de energia no seu banho ali mensal? Supondo que você deixa ali no meio a chavinha sempre, 2.750 watts, essa é a sua demanda. Então, demanda é o que efetivamente você está consumindo. Tá? Potência é a capacidade que você tem ali, no caso ali do equipamento. Por exemplo, o sistema de geração da hidrelétrica de Itaipu tem capacidade de 14 gigawatts. Tá? É a capacidade da usina de produção de potência. Tá? Ela consegue gerar aquilo de potência. Agora, será que todo mundo vai consumir 14 gigawatts ao mesmo tempo? Não. Né? Óbvio, se consumirem até mais, tem outras fontes. Mas supondo que só tivesse Itaipu, não, você vai consumir ali 12, 10, 11. Dificilmente você vai bater ali no pico. Pode bater em algum momento, né? Mas normalmente a gente tem um consumo menor. Tá, a demanda ela vem por conta disso, né? A gente tem essas outras formas de tarifação que leva, como nós temos cargas que recebem média tensão é muita potência. Então a concessionária ela tem que ter uma noção, né, para o sistema de estratégia mesmo, né, para o logística ali, qual vai ser a estratégia dela ali de fornecimento, né? Porque assim, uma carga que demanda muito, puxa, será que eu consigo fornecer? Será que tem que fazer aí algum sistema de bypass, né? Que eu forneço tanto, vem outro fornece tanto. Então assim, tem um contrato fechado, você vai consumir aquilo? Eu vou. Passou, puxa, você consumiu mais do que está no contrato, então se paga por isso. Por isso que tem a tarifa de ultrapassagem. Mas enfim, já me estendi aqui para variar. Vamos lá. Deve-se traçar uma linha reta passando pela máxima demanda medida, né, que é o Dmax. Então a linha reta, essa linha verde, ela passa aqui pelos pontos de pico, tá? Que nós temos aqui em março-abril, né, de 98 e março-abril de 99. Admitindo que as demandas mensais futuras seguirão o mesmo padrão do ano passado, e sabendo-se que a tolerância de ultrapassagem da demanda é de 10%, a demanda contratada não deve ser superior à máxima dividida por 1,1. Esse vírgula 1 vem de onde? Vem dos 10%, que é 0,1. Né? Então o valor máximo aqui foi 267,6 kW, tá, de demanda. Então se eu dividir aqui esse valor aqui, né, que foi medido, por 1,1, a gente chega aí numa demanda de 243,3 kW. Puxa, essa demanda aqui é a demanda de contrato. Tá?
Então olha que simples, puxa, vou projetar ali a demanda para tarifação convencional, o que eu faço? Pego a máxima e divido por 1,1, esse é o valor que você tem que contratar, puxa, fácil, não tem muito segredo, né? Então beleza, chegamos no valor a ser contratado, agora a gente vai analisar, né, de forma prática o que aconteceria se a gente tivesse feito contrato com esse valor. Em uma coluna, né, aqui eu vou passar uma tabela. Em uma coluna, registra-se demanda, medida nos últimos 12 meses. Em uma outra coluna, né, a seguinte, é feito o teste lógico para facilitar o uso de fórmulas, né, apresentadas anteriormente, na aula passada. E se a demanda verificada for menor que a contratada, o teste resulta em 0. Se a demanda for maior que a contratada, porém menor que a margem de ultrapassagem, 10%, resulta em 1. Se a demanda verificada for maior que o limite de tolerância, que é os 10%, né, o teste resulta em 2. Tá? Então, que testes são esses? São esses daqui, ó. Tá? Temos o teste lógico, isso daqui é feito em Excel, né? Tem uma formulinha lá no Excel que é a função C, tá? Então, com a função C a gente consegue fazer esse teste lógico aqui. Então, quando que é 0 mesmo? 0 é quando a demanda é menor que a contratada, né? Puxa, 0, 0, quanto que é a contratada? 243,3. 204 é menor, então 0, 230 é menor, 0, 260, 261 passou, hein? Passou. Mas ultrapassou ali os 10%? Não chegou a ultrapassar. Né? 10% aqui não ultrapassou. Então, é 1. Aqui, 267,6. Ultrapassou 10%? Suma aqui, 24, não ultrapassou também. Então, é 1. E assim vai, até o fim. Beleza. Teste lógico. Se deu 0, tá? Você vai pegar o contrato, a demanda de contrato, e multiplicar pela tarifa. No caso aqui, 6, né? 6,33. Então, por exemplo, 243,3 vezes 6,33, faço na calculadora aí para confirmar, dá 1.540,09, tá? Então, mês de janeiro foi isso. Fevereiro. Fevereiro gastou mais potência aqui, ó. Quanto que é? 1.540,09. Por quê? Gastou mais. Só que está dentro do meu contrato. Então eu pago o contrato. Mas aqui que gastou menos, estou pagando. Está pagando o contrato. Não é assim que funciona, né? Gastando o contrato ou não gastando o contrato, você vai pagar ele. Mas aqui ultrapassou, mas está dentro da margem de 10%. Então você vai pagar. Eu vou pagar a ultrapassagem que é o triplo. Não vai pagar. Porque está dentro da margem de 10%. Então você vai pagar o valor total. Agora sim, o valor total vezes a tarifa de demanda. Daí vai dar um pouquinho mais, né? 1.655. Mas se eu passei 10%, devia ser 1.540 também. Não, porque daí se você ultrapassou, você paga. Se você não bateu exatamente 243,3, problema seu. Estava disponível no contrato, você que não quis consumir exatamente isso. Óbvio que não vai acontecer na prática, né? Mas poderia. Agora, se ultrapassou e não deu os 10%, você paga. Tarifa normalzinha. Perceba aqui, ó. 6 vezes 3, 18, tá? Então, é exatamente o triplo, tá, turma? Ultrapassagem aqui é o triplo. Mas perceba, projetinho bem feito, né? Calculamos lá 243,3. O teste aqui para todos os meses de 99. Não deu ultrapassagem nenhuma. Então a gente faz a conta, soma todo aqui o valor da demanda, né? E a gente tem um valor a ser pago no ano, né? De R$ 18.952,65. Puxa, professor, caro, hein? É um departamento de uma universidade, né? Não é sua casa, vai ser caro mesmo, normal, né? Tem aula à noite, normal. Funciona 14 horas e meia por dia, então é isso mesmo. Tá certo, turma? Então esse é um caso. Agora, isso daqui é um caso bem dimensionado, tá? Houve um bom estudo e tal.
foi feito um contrato bem coerente. Agora temos um caso aqui, ó, que assim, o cara falou, quer saber, não ficar estudando nada, que é um estudo relativamente simples, né? Pega a máxima e divide por 1,1. O cara falou, põe um valor aí meio que no meio do gráfico ali, os 240, né? O cara teria chutado bem até, 240 kW, né? E daí a gente vai refazer os cálculos, né? Aqui a gente tem a tabela, ó, com teatro de 240. E agora a gente pode notar que em decorrência da ultrapassagem no mês de abril, que houve, ó. Professor, deu 2. 2 é aquele caso que ultrapassou os 10% que é permitido, tá? Então, deu uma ultrapassagem, tem que pagar a ultrapassagem aqui, ó. Essa coluna é pagamento de ultrapassagem, além do pagamento da demanda, tá? Então, ultrapassou no mês de abril. Gasto no anual, né, nesse caso aqui, ele subiria, né? Por quê? Porque foi feito um contrato ruim. Isso significa que o primeiro valor escolhido, né, que é o do slide anterior, 243,3 é mais vantajoso, certo? Porque lá não tinha dado nenhuma ultrapassagem, né? A gente tinha dimensionado bem. Aqui ele vai pagar esse 524 vezes quase R$19, sendo que ele poderia pagar, se tivesse jogado para um outro mês que não consumiu tanto assim, né? Por exemplo, esse aqui, né? 184, não ia pagar essa tarifa, ia pagar essa daqui pelo mesmo valor consumido, mas foi mal feito, né? Pega a média aí mesmo e manda lá, né? Daí você acaba pagando mais. E qual que foi o custo aqui? O custo, o slide anterior estava na casa de 18 mil, aqui já está em 19.134,96, tá? Isso porque foi um bom chute ainda, né? Eu quero, vamos chutar 240, foi um bom chute. Se joga um pouquinho mais para baixo, né? Que se o cara fala, vamos fazer mais ou menos pela média aí. Média dá uns 230, que eu falei, né? 220 kW. Daí ia pagar muita ultrapassagem, tá? E isso daqui poderia bater lá 20 mil, 21, 22, 23, 25 mil, né? Ou começa a ter um impacto financeiro aí relevante, né? Simplesmente por não fazer uma análise correta. Então, umas análises realizadas aqui, né? Nós vamos deixar aqui agora cuidados e precauções, né, na contratação, na hora de fechar um contrato aí com a concessionária, que é o seguinte, ó. Em verdinho é algo bom, tá? Então, se no contrato fechado com a concessionária for verificado que a demanda contratada estabelecida atualmente é superior ao valor ideal calculado, pode-se solicitar da concessionária a imediata revisão do contrato. Você pode pedir a revisão, tá? Mas, e o que eu paguei? O que você pagou, né? Ultrapassei lá, no ano passado, ultrapassei 9 vezes. Você pagou o triplo da conta quase o ano inteiro, porque você fez de forma incorreta, não pediu para verificar antes. Mas isso daqui, você percebeu isso? Vai lá e já pede revisão do contrato. É um ponto positivo. Ponto negativo aqui em vermelho, né? Por outro lado, se a demanda contratada estabelecida no contrato, o contrato atual, é inferior ao valor ideal calculado, o valor ideal calculado, inferior, não superior, tá? Inferior, tá? Se é superior aí você perde a revisão, mas aqui é inferior. O que acontece? Deve-se aguardar o momento adequado para renegociar o contrato. Porque, se é superior, puxa, eu tô pagando aquela demanda cara, né, todo mês, mas eu não tô usando, né, eu tô usando pouco, né? Agora, se você contrata para baixo, a concessionária, ela ganha o triplo de você quase que todo mês. Você acha que ela não quer? Ela vem babando por cima de você. Opa, fecha. Não, 220 não. Aí o cara faz reza ali, não, fecha em 180, fecha em 170. Porque todo mês você ultrapassa, todo mês você paga o triplo ali da tarifa. Então, aqui que é de projetinho, né? Se você joga muito para baixo, você tem que esperar ali para renegociar, né? Aqui, no exemplo, temos ali estudo de caso, se a demanda contratada
de 220 kW, por exemplo, né? E ainda faltam 7 meses até o vencimento do contrato, a universidade deveria aguardar até essa data para renegociar o seu contrato. E gastando, ultrapassa todo mês, ultrapassei 30 kW, ultrapassei esse mês aqui 40, tal. E você vai pagando ultrapassagem toda hora. E aquele ano lá você poderia, dependendo, né? Às vezes se for uma universidade privada, mas pública também, né? Você teria um lucro maior, né? Uma margem, uma receita maior. Você acabou tendo uma margem mais espremida em termos de lucro, agora falando, porque você não fez um estudo ali de contratual bom para pedir um valor de demanda aí bacana, né? Então você paga por preguiça, por fazer uma análise furada ou simplesmente por não fazer análise nenhuma, né? Mas é isso aí, tá, turma? Então perceba que quando a gente vai partir aí para um fornecimento em média e alta tensão, a história muda, né? Não é assim, põe o reloginho aí, passa o cara medindo, no final do mês eu pago a energia. Não. Você vai pagar a energia do seu consumo mais a demanda. Então, você tem que analisar, fazer um estudo de caso ali, ver direitinho se vale a pena, né? Aquele valor de demanda, ou se não, ou se você vai jogar um valor mais para cima. Se você jogar, é melhor errar para cima, perceba, para cima, né? Você pode pedir a revisional. Se você errar para baixo, você tem que aguardar até o vencimento, né? Porque daí a concessionária não quer perder, puxa, estou ganhando triplo todo mês, eu quero mais que você ultrapasse mais ainda, entendeu? É assim que funciona. Mas isso daí foi apenas a tarifação convencional, obviamente, tem os outros tipos, né? As horas sazonais aí, verde, azul. A gente vai analisar também aí nas próximas aulas. Certo, turma? Essa aula aqui ficou extensa já, né? Eu peço aí, caso alguém tenha alguma dúvida aqui, deixe lá no Teams, áudio, foto, mensagem, texto ali, que vocês acharem pertinente para que eu possa, assim que ver a mensagem, respondê-los aí, dar um feedback. Certo? Grato aí mais uma vez pela atenção de todos na aula de hoje. Bons estudos. Até!